Boa noite a todos. Muita gente aqui, legal, bacana. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Obrigado por estarem aqui. É uma satisfação poder dividir aí com vocês algumas horas do dia, 1h30 do dia, né? 1h20, 1h30 do dia. Enfim, dividir um tempo, né, com vocês. Pessoal, eu quero esclarecer só uma coisa para vocês antes de começar. Primeiro, eu preciso explicar o que a gente está fazendo aqui, né? Porque às vezes o pessoal ainda tem, a essa altura de campeonato, ainda tem gente com dúvida do que a gente está fazendo aqui. Pessoal, as nossas aulas serão voltadas para o edital do concurso de Brejo Santo, tá? Edital esse que já foi publicado, que tem aí o seu período de inscrições do dia 15 de janeiro, quarta-feira, até o dia 6 de fevereiro do próximo mês, né? E a prova está prevista para ser aplicada no dia 16 de março, certo? Tenho 332 vagas imediatas e 601 para cadastro reserva. Tenho salários que podem chegar aos R$ 13.377,59 brutos, beleza? O conteúdo programático, preciso deixar claro para vocês que esse é um concurso que, por exemplo, a gente não tem aí a incidência de prova de matemática ou prova de raciocínio lógico, né? Eu tenho aqui conhecimentos gerais, tá? O que está envolvendo, o que está englobando aí conhecimentos gerais? Quando a gente fala de conhecimentos gerais, a gente tem aí elementos ligados aos conhecimentos de administração pública, né? Como Estado e sociedade, elementos do Estado, organização dos três poderes da República e finalidades constitucionais, tudo isso ligado à administração pública, papel do Estado na sociedade, direitos e deveres do cidadão, formação social do Estado brasileiro. Eu ainda tenho aspectos ligados à administração pública, né? Aspectos geográficos, econômicos e sociais do Estado brasileiro. Eu já tenho aí história e geografia sendo colocadas. Urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil, mesma coisa, história e geografia. Desenvolvimento científico e tecnológico no século XXI e seus impactos na educação e no mercado de trabalho na contemporaneidade. Aí eu tenho um conteúdo ligado a atualidades, beleza? Meios de comunicação no Brasil e cobertura de temas atuais, também atualidades. Esporte, cultura e lazer, também atualidades. Economia do Nordeste e do Ceará, também um elemento ligado a atualidades, beleza? Então, quando a gente olha para a básica, para os conhecimentos gerais da parte básica, eu não tenho matemática aqui, tá? E aí eu tenho conhecimentos mais específicos, mais direcionados para o Cariri e para Brejo Santo, certo? Além de um outro aspecto ligado aí à administração pública, que é a ética no serviço público. Então, dentro aqui do que eles estão chamando de conhecimentos gerais, eu não tenho a incidência de matemática, meus amores. Em português, a gente tem uma situação em que teve até muita gente que brincou que esse concurso é muito abençoado no que diz respeito a português, porque a gente não tem aqui, tá? A gente não tem conteúdos complexos de língua portuguesa. A gente não tem. Literalmente, a gente não tem conteúdos muito complexos ali de língua portuguesa, porque o edital veio muito enxuto, né? Muito seco nesse sentido de cobrança dos conteúdos de língua portuguesa. Então, eu tenho compreensão e interpretação de texto, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas, beleza? Eu tenho ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, formação e emprego das classes de palavras, significação das palavras, sintaxe da oração e do período, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal e emprego do sinal indicativo de crase. Então, conteúdo de língua portuguesa.
está muito enxuto, muito simples. É lógico que, professor, esse conteúdo é igual para todo mundo? Não. Existe ali uma variação, e essa variação é natural, ela acontece em todos os editais. Existe uma variação entre cargos de nível superior e cargos de nível médio, beleza? Então, a gente precisa prestar atenção neste detalhe. Pode ser que, no caso, vou fazer nível superior. Então, para mim, professor, está diferente, está mais complexo, tem mais coisas. Mas, ainda assim, a gente tem um edital muito simples, tá? E um conteúdo programático muito simples. Lembrando que, professores, vocês têm legislação educacional, e lembrando que, professores, vocês têm prova prática, beleza? E tem prova prática. Professores, tudo bem? Professores têm prova prática, tá? Dito isso, eu tenho aqui que lembrar que professores também têm legislação educacional, beleza? Não esquecer disso, por gentileza, tá? Jobson, beleza. O que eu vou ter no curso? Aula ao vivo, as gravações das aulas, atendimento em caso de dúvida, o caderno de questões da disciplina, o grupo exclusivo para alunos, que não é um grupo aberto, e o material atualizado em PDF, beleza? Também vamos ter simulados e uma revisão final, e vocês podem ter acesso ao curso por até 1 ano, tá? Aqui no IB, tranquilo? É que eu imprimi a apostila lá na plataforma, aí eu estava vendo essas questões, não tem, né? Na apostila tem que imprimir o PDF de cada aula, além da apostila. Já é para estar disponível todo de uma vez, mas aí você pode ver isso com a coordenação, viu? Mas é para estar lá tudo bonitinho. Isso, atendimento no WhatsApp, por favor. Mas veja com a coordenação para eles tirarem essa dúvida de você, tá certo? Encontrei. Fala, meus amores. Como estamos? Tranquilos? Vamos conversar um pouquinho sobre o concurso de Brejo Santo, né? Vamos resolver algumas questões, mas antes de entrarmos no processo de resolução de questões, eu preciso conversar com você sobre o edital, né? O que a gente vai oferecer, como é que a gente vai oferecer, quais são as informações mais básicas do edital, porque essas informações são informações que você precisa saber, beleza? Vamos lá, vem comigo. Primeira coisa que eu preciso te falar é que as inscrições vão do dia 15 de janeiro a 6 de fevereiro, tá? Então a gente tem aproximadamente aí 24, 25 dias para fazer o processo de inscrição, com uma prova que vai ser aplicada no dia 16 de março, tendo aí dentro do concurso 933 vagas com salários que superam 13 mil reais. Mas aí o que a gente vai ofertar para você aqui no IB Concursos, tá? Toda a parte básica. Então, a parte de conhecimentos gerais, a parte de língua portuguesa e para os professores a parte de legislação educacional, ela será ofertada aqui dentro do IB. Tudo bem? Conhecimentos específicos a gente só vai ofertar se houver procura. Se não houver, a gente não vai ofertar, tudo bem? Beleza. Dito isso, o que você vai ter aqui no IB? Aulas ao vivo, aulas gravadas, atendimento em caso de dúvida, o caderno de questões de cada disciplina separadamente, o grupo oficial de alunos no WhatsApp. Preste atenção.
Material também todo atualizado em PDF, beleza? Vamos lá, gente. Ok, acredito que. Ah, peraí, não é isso não. As apostilas, como eu disse para vocês, tá? Provas anteriores que a gente vai usar como simulado e tudo vai ser feito dentro do formato da URCA, tá? Com provas de 2023 e 2024. A gente também fez aí ao longo da história, né, alguns eventos presenciais e para você que quer fazer a sua inscrição no curso, caso eventualmente você ainda não tenha feito, cá estão os nossos WhatsApps, né? Ambos DDD 88 999933366 e 99651 2621. Então os números são bem fáceis de você conseguir memorizar. Beleza. Dito isso, o que é que eu quero conversar com você? Eu quero resolver questões para que você já veja ali o que é que ele espera numa prova da URCA, tá? A URCA é uma banca que ela tem ali um padrão de questão, um padrão de cobrança, né? Muito peculiar. Ela tem um padrão muito próprio, uma maneira muito específica de cobrar as questões dela, beleza? E aí, ao longo das explicações que eu for dando aqui, eu vou tentar detalhar o máximo possível para não deixar você com dúvida, viu? Vamos aqui. Por que e como utilizar narrativas indígenas na alfabetização? Deixa eu mostrar a tela, né? Importante. A abordagem diversifica os tipos de textos trabalhados, permite resgatar as contribuições dos povos originários e amplia o repertório e a visão de mundo das crianças. Qual língua se fala no Brasil? Se português é a única resposta que vem à sua mente, é porque o processo de colonização e o decorrente apagamento histórico dos povos originários silenciaram durante séculos as centenas de línguas indígenas faladas no país. Elas são 274, segundo dados de 2010 do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que os povos indígenas tiveram assegurado o direito às suas línguas, inclusive no âmbito escolar, e esperariam ainda mais 10 anos para, em 1998, o Ministério da Educação aprovar o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, o RCNEI. Esse documento estabeleceu as diretrizes para o ensino e aprendizagem da educação indígena de forma a preservar e valorizar sua diversidade cultural e linguística. O referencial assegurou a chamada alfabetização intercultural, isto é, o direito das pessoas indígenas de se alfabetizarem, tanto em sua língua materna como em língua portuguesa, em seu processo de escolarização. O objetivo é o de fortalecer as práticas socioculturais de cada comunidade, recuperar memórias históricas e reafirmar suas identidades. A língua indígena escrita não deixa de ser fruto de um processo colonial, porque a gente sabe que a transmissão de conhecimentos dos povos indígenas sempre foi oral. Aponta Cristine Taquá, da etnia Machacali, professora da aldeia Guarani Rio Silveira, em Boracéia, São Paulo. A escrita das línguas indígenas veio com a catequização, com os jesuítas e salesianos que foram os primeiros a levar a escola para dentro das comunidades indígenas. Panorama da alfabetização indígena. Josélia Gomes Neves, uma das responsáveis pela criação do curso de licenciatura em Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, explica que, no estado, a maioria das comunidades faz uso das suas línguas maternas no convívio familiar e social e tem o primeiro contato com a língua portuguesa praticamente na escola. Então, geralmente, no primeiro ano, a maior parte das atividades acontece na língua materna e, a partir do segundo ano, entra o bilinguismo pedagógico, diz ela, que também lidera o grupo de pesquisa em educação na Amazônia, o GPEA, da UNIR. A professora detalha como acontece o processo de formação de professores na região onde atua, na terra indígena Rio Negro, Ocaia, em Roraima. O curso trabalha na perspectiva da pedagogia da alternância cultural. Os estudantes indígenas vão para a UNIR e têm 2 meses de aulas intensivas. E,
Em outro período, é feito seu acompanhamento nas aldeias. Há uma aldeia polo que recebe esses alunos para estudos e desenvolvimento de atividades práticas. Desafios para preservar a língua materna. Formado por esse curso, o professor Gavião, do povo Icolen e residente do município de Ji-Paraná, em Roraima, atua desde 2014 na alfabetização de crianças. Ele acredita que preservar a língua materna indígena está diretamente vinculado a preservar o universo cultural que ela nomeia. Para manter nossa cultura, precisamos ensinar nossa língua a nossos alunos. E quando vamos ensiná-la, tentamos envolver a realidade deles, nossas tradições e costumes dentro da concepção de Paulo Freire de ler o mundo que nos rodeia, conta. Mas os desafios não são poucos. A começar pela própria desculpa, gente. Ao começar pela própria escassez de profissionais. Não há professores com formação necessária em quantidade suficiente para atender às turmas dos anos finais do ensino fundamental, por exemplo. Então, nessa etapa, são basicamente professores não indígenas falantes exclusivamente do português, comenta Josélia. Outra questão são os livros didáticos escritos sob a lógica do modelo eurocêntrico. Apesar da Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas do país, os conteúdos ainda trazem estereótipos de uma concepção única do que é ser indígena ou adaptações incoerentes. Um dos materiais que os professores recebem do MEC é uma coleção que foi pensada para a educação no campo. Ela é totalmente em língua portuguesa e, embora tenha alguma preocupação com o campo, não é na perspectiva da floresta ou dos indígenas, relata Josélia. Então, vamos aqui. Primeira questão. Qual é o principal argumento do texto em relação ao uso de línguas indígenas na educação? Se eu tenho uma pergunta, meus amores, sobre o principal argumento do texto, isso já deixa claro para mim que esse texto ele traz um posicionamento, né? Se a banca me questiona sobre argumento, fica claro para mim que dentro desse texto existe um posicionamento que está sendo defendido por aquele autor que produziu o texto ou que compilou, organizou essas informações que estão aparecendo aqui no texto, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Qual é o principal argumento do texto em relação ao uso de línguas indígenas? As línguas indígenas são incompatíveis com a educação moderna? Não foi isso que foi dito, né? Até porque, se você perceber, isso aqui é falso, tá? Por que é que isso é falso? Porque eu tenho, conforme inclusive o próprio texto, eu tenho aí uma educação bilíngue, né? Eu tenho a tentativa de conseguir manter o indígena tendo a língua dele preservada, enquanto ele também é inserido na cultura daquele que foi o colonizador dele, né? Que é o europeu, especificamente o português. Por esse motivo, a primeira questão está errada, beleza? O primeiro item, perdão, gente. B. A inclusão de línguas indígenas é essencial para preservar a cultura e a identidade dos povos originários. Isso aqui é o nosso gabarito. Este aqui é o nosso item verdadeiro, tudo bem? Professor, por que que esse é o item verdadeiro? Exatamente pelo motivo que eu expliquei para você bem aqui, ó. Eu tenho uma educação bilíngue que busca preservar a identidade e a cultura dos povos originários. Por quê? Eu mantenho a cultura indígena, eu mantenho a língua viva, enquanto, simultaneamente, eu consigo permitir que esse mesmo indígena tenha acesso à língua que é utilizada pelo branco, que é utilizada pelo colonizador. Beleza? O item C, ele é uma inverdade, ele é falso, porque ele diz o seguinte: as línguas indígenas devem ser substituídas. Ora, pois, se eu estou falando no texto, se o meu argumento é um argumento ligado à necessidade de
preservação linguística, se eu estou falando no texto que existe a necessidade de preservação linguística, como é que eu vou dizer que as línguas indígenas devem ser substituídas pelo português para facilitar a integração dos povos, quando na realidade eu tenho múltiplas etnias que falam múltiplas línguas, e que se eu apagar essas etnias, eu apago também uma parte da história do país. Não tem como, beleza? Não dá. Se eu fizer isso, tá errado, beleza? Então eu preciso ficar muito atento a isso, tudo bem? Item D. Não há benefícios claros. Ora, claro que há benefícios, já que quando eu faço isso, eu protejo a cultura e eu protejo a identidade dos povos. Tudo bem? Então eu não posso, não devo e não vou marcar outro item, assim como o item E, ele também não é verdadeiro pelos motivos que eu expliquei para vocês aqui. Beleza? Então, primeira questão, item B de bucho. Segunda questão é uma questão que não exigiria de vocês aí a leitura do texto, já que ela é uma questão que trata de concordância verbal. E aí, meus amores, deixa eu explicar para vocês aqui muito rapidamente. Opa! Deixa eu explicar para vocês aqui muito rapidamente a questão da concordância verbal, porque eu acho importante que vocês tenham aí essa revisão ao conteúdo teórico, né? Sempre que eu falo de concordância verbal, eu falo do estabelecimento de uma relação entre verbo, eu falo do estabelecimento de uma relação entre o verbo, vou deixar aqui para você, e aí vou deixar aqui também outra coisa. Verbo e o núcleo do sujeito. E aí tenha muito cuidado, porque núcleo do sujeito não é a mesma coisa que sujeito. Veja você, quando eu falo que existe uma relação entre o verbo e o núcleo do sujeito, essa relação ela tem ligação com número e ela tem ligação com pessoa. Beleza? Então, o que é número, professor? Plural ou singular e pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa, beleza? Então veja você que eu digo o seguinte: 5 patinhos. Opa! 5 patinhos. Tarará, tarará. Passear. Quando eu digo isso, eu preciso perceber que tudo isso aqui é o meu sujeito, beleza? Só que dentro deste sujeito eu tenho uma palavra que é mais importante, que é patinhos. Patinhos é um substantivo. Então, quando eu tenho exemplo, artigo, numeral, adjetivo ligado a um substantivo, o núcleo sempre será o substantivo. Então, o substantivo é a classe de palavra mais importante nesse processo de relação, tá? E aí, para esse substantivo, eu vou dar o nome de núcleo do sujeito. E aí, o que eu preciso que você perceba? Esse substantivo, ele é masculino. Isso aqui é importante, tá? Ele é masculino e ele tá no plural. Então, se ele é masculino e ele tá no plural, o verbo aqui, ó, foram. Ah, professor, o gênero vai me importar aqui? Não. Mas o plural vai me importar aqui? Vai.
Então, se ele está no plural, o verbo precisa estar no plural. Eu poderia substituir a palavra patinhos, na verdade, esse sujeito, ele poderia totalmente ser substituído por eles. E aí o eles é a pessoa, beleza? Jobson, esse eles é qual pessoa? Se nós fizermos uma tabelinha, a gente vai chegar aqui, ó. Presta atenção aqui. Se nós fizermos uma tabelinha dessa maneira aqui, a gente chega bem aqui, ó. Gente, eu sou horrível para desenhar tabelinha, tá? Eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas, tá? Então é isso aqui que eu tenho. Jobson, mas espera aí. Então isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda e isso aqui é a terceira? Exatamente. Então eu tenho no singular primeira, segunda e terceira e no plural eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. É isso que eu preciso que você perceba, tá? Então, olhando para cá, veja você. O que você vai fazer primeiro? Identificar os verbos. Quais são os verbos? Foi e tiveram. Beleza? Tudo bem? Então eu tenho estes verbos aqui, tá? Eu preciso que você preste muita atenção aqui. Por quê? Porque sempre que se fala de concordância verbal, obrigatoriamente o verbo é a primeira coisa que você vai procurar. Não procure primeiro o sujeito, procure primeiro o verbo. Beleza? É muito, muito, muito importante que você tenha essa noção. E aí você vai lembrar que o verbo ele precisa concordar, ó, o que eu disse, ó, em número e pessoa, beleza? Então vamos aqui. Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que os povos indígenas tiveram assegurado o direito. Quem foi que teve? Os povos indígenas. Então tá correto. Opa, então professor, quando eu olho para o verbo e eu pergunto quem, essa pergunta vai apontar para o sujeito? Vai. Sempre que você perguntar o verbo quem, se esse verbo tiver um sujeito, essa pergunta aponta para o sujeito. Beleza? Então, aqui, naturalmente, diante do que eu expliquei, você marcaria o item E de esqueleto esquelético, né? Você não marcaria nenhuma outra possibilidade. Tudo bem? Dito isso, meus amores, vamos aqui. Acredito que com essa explicação que eu dei sobre a concordância verbal vai facilitar bastante para vocês quando vocês forem estudar, tá? E acredito que não houve nenhuma dúvida aqui na questão, então vou agora para a terceira questão, tá? Analise a coesão e coerência no trecho. Antes mesmo da gente analisar a coesão e a coerência, vamos entender o que é coesão e o que é coerência, tá? É importante que a gente consiga compreender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Talvez eu esteja falando óbvio para alguns de vocês, mas para outros eu acredito que o rolê aqui é bem mais complexo. Bem mais complexo mesmo, tá? Mas vamos aqui. Coesão é o estabelecimento, ou seja, coesão é a ligação, vírgula, por meio de elos coesivos, das partes do texto. Beleza? Então, sempre que eu falo de coesão textual, eu preciso falar da ligação das partes do texto. Professor, o que eu uso para ligar essas partes do texto umas às outras? Você vai usar conectivos, beleza?
Jobson, beleza, mas o que são conectivos? Conectivos podem ser pronomes, conectivos podem ser conjunções, conectivos podem ser elementos deíticos, que são expressões que você pode até pesquisar depois. São elementos que dependem de um contexto comunicativo. Eu posso ter também adjetivos funcionando como elemento coesivo. Eu posso ter substantivos, já que existem relações de sinonímia, por exemplo. Então, quando eu falo de conectivo, eu tenho múltiplas possibilidades para entender o que é um conectivo. Tudo bem? Beleza? E quando eu falo de coerência, eu preciso entender que as partes do texto, as ideias ou informações precisam fazer sentido dentro do contexto em que foram usadas, tá? Dentro do contexto em que foram usadas. Então, é importante que você entenda que você provavelmente estudou esse conteúdo na escola de maneira separada. Coerência e coesão foi separado, certo? Só que para a vida, na hora que a gente está estudando para o concurso, a gente não vai fazer a gente não vai fazer essa separação. Por quê? Porque é, quando a gente faz essa separação, a gente acaba aí por gerar um prejuízo. Professor, como assim? Como assim a gente acaba por gerar um prejuízo? Quando eu digo que a gente acaba por gerar um prejuízo, eu quero dizer o seguinte: na hora do texto, essas informações elas não vão ser separadas para vocês. Para um texto ser coerente, ele tem que ser coeso. Por quê? Ele tem que estar com as partes dele interligadas. E para um elemento, para um determinado texto ser coeso, ele tem que ter coerência. Porque não é só eu colocar ali os conectores. Esses conectores, eles precisam fazer sentido entre si e, principalmente, eles precisam estabelecer relações lógicas entre as partes do texto que eles estão interligando, beleza? Então, dito isso, vamos lá. O que eu podia marcar aqui? Vamos ver aqui. O processo de colonização e o decorrente apagamento histórico dos povos originários silenciaram durante séculos as centenas de línguas indígenas faladas no país. Como os elementos coesivos contribuem para a unidade temática do texto? Ó, unidade temática, meus amores, quer dizer manter o texto em uma única unidade de sentido, tá? Então esse texto, ele fazer sentido, beleza? É disso que eu tô falando, tá? Então, aqui, vamos ver. Item A. Eles ligam as consequências históricas do processo de colonização às suas repercussões linguísticas, fortalecendo a coerência argumentativa do texto. É exatamente isso, tá? Eu tenho aqui como. Opa! Marque de verde, bonitão! Vamos lá! Eu tenho aqui, veja você. Eu tenho aqui conectores que se ligam. Professor, me dê aí um exemplo de conector. Durante séculos. Eu tenho aqui um elemento adverbial que funciona para ligar termos. O e também aqui está funcionando para ligar termos, beleza? Tudo bem? Então, esses elementos eles contribuem para uma progressão e para que as relações de sentido sejam adequadamente estabelecidas entre si. Tudo bem, beleza? Por esse motivo, aqui nessa questão, a gente só poderia marcar o item A de aprovação, tá? Quarta questão. No segmento dados de 2023, dados de 2010 do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a ortografia das palavras está de acordo com as normas oficiais da língua portuguesa. Então, o que eu preciso lembrar aqui de cara?
eu tenho uma questão que está cobrando de mim ortografia. Beleza? Professor, ortografia tem a ver com a escrita, com a eu dizer que a escrita da palavra está correta ou não? Sim. Sempre que eu falo de ortografia, eu estou falando do processo de escrita das palavras. Se essas palavras foram ou não escritas corretamente, beleza? Então vamos aqui. Eu preciso perceber aqui o item correto, tá? Vamos lá. A ortografia das palavras está de acordo com opa, normas oficiais da língua portuguesa? Vamos lá. Sim, tudo aqui está de acordo, viu? A palavra demográfico, ela não deveria ser escrita com inicial minúscula, né? Censo demográfico é um documento, então eu preciso manter as iniciais maiúsculas. Item B, censo e censo são coisas diferentes, né? O censo com C é uma pesquisa, né? Então, nesse item B, eu tenho uma situação de paronímia, ok? Eu tenho aqui uma situação de paronímia. Então, preste muita atenção, tenha muito cuidado aqui com o tipo de informação que você está recebendo, beleza? Item C, de cachorro caramelo. Não. Geografia é separado. Aham. Uhum. Senta lá, Cláudia. E eu tenho cabelo. Item D. Sim, todas as palavras estão corretamente grafadas segundo a norma culta. Tá aqui o nosso gabarito e o item E tá errado, porque no lugar dos parênteses não seria travessão ou não seria hífen. Beleza? Quinta questão, meus amores. Vamos aqui. A palavra indígenas no texto está corretamente acentuada, considerando as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Por que a palavra indígenas recebe acento? Veja você. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu tenho espaço. Vai ser aqui mesmo, tá? Quando eu falo, meus amores, de tonicidade, tonicidade silábica, eu preciso entender que eu vou ter três possibilidades, certo? A primeira possibilidade é chamar a palavra de proparoxítona, beleza? A segunda possibilidade é chamar a palavra de paroxítona. E a terceira possibilidade é chamar a palavra de oxítona, tá? Então eu tenho aqui estas três possibilidades. Quando eu digo que uma palavra é proparoxítona, ela tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba, certo? Eu tenho como sílaba tônica a antepenúltima. Professor, me dê um exemplo. Se você pegar aqui ó, a palavra médico, tá aqui, ó, antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Já no caso das paroxítonas, a sílaba tônica, ela não é a antepenúltima, ela é a penúltima. Beleza? Ela vai ser a penúltima. Professor, me dê um exemplo também. Saúde, beleza? Paroxítona, em que eu tenho como sílaba tônica uma sílaba em que há hiato. E a oxítona, eu vou ter como sílaba tônica a última sílaba. Beleza? Se você pegar, por exemplo, a palavra café, você tem isso, né? A sílaba tônica vai ser a última sílaba, tudo bem? Deixa eu molhar meu bico, meu povo. Vamos lá. Dito isso, o que você vai fazer para resolver essa questão? Você vai pegar a palavra indígenas e separar. Indígenas. Opa, professor, separei. Como sílaba tônica ficou a antepenúltima. Então eu posso dizer que essa é uma palavra o quê? Proparoxítona. E aí eu preciso que você se lembre do seguinte, meus amores. Todas as proparoxítonas são acentuadas, não existe exceção.
Por isso que nós vamos marcar como gabarito o item A de aprovação. Tudo bem? Sexta questão. No contexto do texto, a palavra intercultural desempenha qual papel e qual é sua classe de palavras? Vamos lá. Vamos procurar aqui no texto a palavra intercultural, gente, que eu não me lembro onde. Ah, tá aqui, ó. Pronto, achei. Alfabetização intercultural. Vamos fazer uma classificaçãozinha bem básica aqui para a gente nem precisar esticar a baladeira, viu? Olhe para cá. Alfabetização é um nome, né? Então eu vou chamar esse nome tudo aquilo que toda palavra que funciona para nomear, eu dou o nome de substantivo. Toda palavra que funciona para qualificar, eu não dou o nome de substantivo. Eu dou o nome de adjetivo. Beleza? Então é necessária a distinção entre substantivo e adjetivo. Substantivo nomeia, adjetivo qualifica. Alto, baixo, gordo, magro, claro, escuro, bonito, feio, enfim, adjetivo, ele sempre vai ser um elemento qualificador e ele sempre aparece qualificando um substantivo, tá bom? Por esse motivo, meus amores, eu acho que eu dei o gabarito, pelo amor de Deus. Vamos aqui, ó. Item A tá errado, item C, D e E estão errados. Por isso que vocês marcariam apenas o item B de bucho de borboleta, né? Intercultural. Eu vou até deixar aqui, ó. Alfabetização intercultural. Beleza? Então eu diria aqui que há esse processo, né? Em que. Peraí, gente, ficou horroroso isso aqui, pelo amor de Deus. Então eu tenho aqui esse processo em que intercultural qualifica a alfabetização. Tudo bem, beleza. Sétima questão. No período, a escrita das línguas indígenas veio com a catequização, com os jesuítas e salesianos, que foram os primeiros a levar a escola para dentro das comunidades indígenas. É correto afirmar sobre a palavra que. Vamos lá, cadê o que, professor? Onde é que tá? Tá bem aqui, ó. O que que eu quero que você observe para matar essa questão sem muita teoria, tá? Sem gramatiquês. Vamos lá. Esse que ele está retomando uma coisa que foi dita antes. Se esse que está retomando uma coisa que foi dita antes, eu vou dizer que esse que ele tem valor anafórico, certo? Por ele ter valor anafórico, ele retoma, e se ele retoma, ele vai ser chamado de pronome relativo, tá? Se você quiser, sem muito gramatiquês, sempre que você pegar um que e você achar que ele é pronome relativo, faça o seguinte: troque ele por o qual, ou a qual, ou os quais ou as quais, né? Dependendo aí se tá no plural, se o termo que ele tá retomando tá no plural, tá no singular, enfim, verifica isso, tá? Professor, verifiquei, substituí. Manteve o sentido? Manteve, professor. Se manteve, você pode sim marcar como pronome relativo o gabarito. Se você fez essa troca e o sentido não foi mantido, você não pode, não deve e não vai marcar como gabarito o pronome relativo. Beleza, tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Dito isso, vale, eu dei a resposta. É isso. Ah, mas espera aí. Professor, oração subordinada adjetiva explicativa? Sim. Por que que ela é explicativa? Porque essa oração adjetiva, se você perceber, ela tá entre sinais de pontuação, né? Eu tenho uma vírgula bem aqui
e eu tenho um ponto final bem aqui. Beleza? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tudo bem? Eu preciso que você entenda isso, tá? Vamos lá. Dito isso, gabarito da sétima questão, meus amores, é o item C. Opa! Gabarito da sétima questão é o item C de cachorro caramelo, tá bom? Bora para a próxima. Ok, acredito que eu deixei bem explicadinho para você. Oitava questão. Essa oitava questão, vou ser muito franco com você, tá? Essa daqui é aquela questão em que você olha e fica assim, tá, mas quem acertou essa questão? Porque ela é uma questão realmente que tem aí um nível de dificuldade maior, né? E ela é uma questão que não sei se ela tem esse sentido todo aí, não, né? Porque ela é uma questão que, assim, você não vai se dar ao trabalho de decorar, né? Se você fosse dar o trabalho de decorar, meu amigo, você vai realmente ter trabalho, tá? Então vamos lá. Nessa oitava questão, ele tá me pedindo, ele tá falando de processo, primeiro, qual é o conteúdo, né? Essa oitava questão, ela tá falando de formação e estrutura das palavras, beleza? Então eu estou falando aqui de formação e estrutura das palavras. Eu preciso que você perceba isso, certo? Vamos aqui. Essa é uma questão em que você teria que dizer o que tem ali na ideia de estereótipo, né? Estereótipo é uma impressão sólida. Sempre que eu falo de estereótipo, eu falo de uma impressão sólida. Por quê? Porque é uma determinada visão que eu tenho sobre um determinado grupo ou sobre uma determinada pessoa, enfim, mas sempre é algo sólido. Beleza? Tudo bem? Então, por esse motivo, você marcaria como gabarito o item B de bucho. Na nona, veja você. No trecho, ele acredita que preservar a língua materna indígena está diretamente vinculado a preservar o universo cultural que ela nomeia. Não há situações que exijam o emprego da crase. Assinale a alternativa correta sobre essa afirmativa. Então ele está fazendo uma afirmação para você bem aqui, ó. Não há situações que exijam o emprego de crase. Ele está afirmando isso para você. Entenda, ele já está fazendo uma afirmação para você, beleza? Ele quer que você diga o porquê dessa afirmação está correta, tá? O que você ia dizer? Você primeiro ia lembrar que para haver uma crase há uma condição específica. Crases, a regra geral é essa daqui, ó. Você tem artigo A. Só que antes de você ter o artigo a, você também tem a preposição a. Então você tem preposição a mais artigo a, beleza? E aí quando você tem essa preposição a mais esse artigo a, você tem o a com crase ou o que muita gente chama de acraseado, beleza? Se a banca disser que essa crase é um acento grave, ela não está errada, tá? Você também pode dizer que esse A é um acento grave. Não há erro aí, tudo bem? Beleza? E aí, professor, por que não tem crase aí? Vamos ver por que não tem crase, tá? O verbo preservar, ele não exige crase. Quem preserva, preserva alguma coisa. Então esse verbo, ele é transitivo direto. Portanto, ele não vai exigir crase. Logo, o meu gabarito vai ser o item D de jeans. Não há crases porque preservar é verbo transitivo direto e não rege preposição. Ou seja, ele não exige uma preposição. Tudo bem? Dito isso, eu acredito que nem precisava aprofundar muito aqui os outros itens. E a décima questão
é uma questão de relações semânticas, né? Então eu tenho aqui uma questão ligada à semântica. O que é semântica, professor? Não me lembro. É uma questão ligada a relações de sentido. Então eu tenho uma questão que está me cobrando o estabelecimento de relações de sentido. Tudo bem? Vamos lá. No trecho, foi somente com a Constituição Federal de 1988 que os povos indígenas tiveram assegurado o direito às suas línguas, inclusive no âmbito escolar. E deixa eu molhar meu bico de novo. A palavra âmbito pode ser substituída sem provocar desvio de escolha lexical, ou seja, sem mudar o sentido, por variados termos. Assinale o que, entre as alternativas propostas, menos, então é que não cabe, menos se ajusta ao conceito do termo original. Eu posso usar campo aí no lugar de âmbito? Posso. Eu posso usar domínio no lugar de âmbito? Posso. Eu posso usar espaço no lugar de âmbito? Também. Setor? Também. Mas nível não. Nível dá uma ideia de mudança de escala, entendeu? Então, nível aqui seria o meu item incorreto se eu fosse substituí-lo por âmbito. Tudo bem? Gente, é isso. Eu espero que você consiga compreender com essa aula essas 10 questões que eu resolvi com você. E se você tiver alguma dificuldade, tá bem aqui o meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo lá no jobsoncast.prof, tá? Beleza? É isso. Um cheiro no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê. Fui!